Glórias a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Elizabeth falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se encontra em Êxodo capítulo 13, versículo 21, que nos diz assim: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse é o nosso Deus que nos amou primeiro. Esse é o Deus de Israel, que cuidou do seu povo em meio ao deserto, aonde, aleluia Jesus, muitos olhavam para aquela situação desértica e achavam que iam perecer. Mas o zelo do Senhor foi maior. O Senhor foi aquele que guardou o seu povo em todo instante, a todo momento, porque ao guiar aquele povo no deserto, o próprio Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E o Senhor fez tanta promessa para aquele povo, dizendo: não te deixarei nem te desampararei. Somente o Senhor queria que eles fossem obedientes. O Senhor queria que eles fossem um povo abastado, um povo único, um povo aonde o Senhor fosse rei eterno deles. Mas nós vemos durante aquela caminhada que muitos desistiram da fé, muitos deixaram de acreditar, mesmo o Senhor indo adiante deles. O povo se revoltava, o povo murmurava, o povo se rebelava. Quão difícil é o ser humano. O ser humano, ele recebe a proteção, recebe a misericórdia, recebe o livramento, mas o ser humano tem o coração obstinado, tem dentro de si, muitas das vezes, a ingratidão, tem muitas das vezes dentro de si a rebeldia, que fala mais alto. E é preciso nós olharmos para a palavra do Senhor e contemplarmos tudo isso que o Senhor fez por Israel, guardando num deserto terra aonde nada lhes faltou. Não faltou maná, não faltou água, não faltou sustento. Mas mesmo assim, faltou para Israel a fé. Que nós venhamos nós venhamos olhar para Israel caminhando no deserto e venhamos observar as nossas vidas. O Senhor, Ele tem nos chamado para esta caminhada de retorno para casa, aonde o nosso verdadeiro lar nos espera, e muitas das vezes nos debatemos, nos rebelamos, nos revoltamos, e muitos, assim como Israel, no momento da aflição, no momento da amargura, querem voltar para trás. Israel caminhava com Deus no deserto, mas o coração de Israel estava preso no Egito. E hoje eu te pergunto, no que está preso o teu coração? Aonde
está para onde está voltado o teu coração. Muitos nos nossos dias estão presos no dinheiro, estão presos em sentimentos descontrolados por uma paixão até mesmo infame, e não se deixa libertar, não consegue ver a glória de Deus em suas vidas. Mas quando a situação ela começa a apertar, assim como Israel, eles correm e voltam ao Senhor e choram ao Senhor, porque eles só querem a bênção. O Senhor Jesus, quando estava na terra, ele disse para que ajuntasse tesouros nos céus, aonde a traça não corroía, aonde a ferrugem não consumia e aonde o ladrão não roubava. E ele nos alertou através da sua palavra, dizendo: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Precisamos lembrar da palavra do Senhor, que nos alerta plenamente, dizendo que enganoso é o coração do homem. E precisamos despertar, porque muitos nos nossos dias têm andado segundo os seus corações. Têm andado seguindo o desejo dos seus corações e têm pisado na lei do Senhor. Têm andado em corrupção na presença do Senhor. E é aí aonde o inimigo ele acha a brecha e entra para detonar, para destruir, para matar e roubar. O Senhor nos chama hoje para a vigilância. O que é que tem dominado o teu coração? É a ira? Se você não tem autocontrole sobre a ira, não tem como o Espírito habitar no teu coração, como o Espírito do Senhor habitar em você. Porque o próprio Senhor diz na sua palavra que Ele não habita na ira. Então, o Senhor nos chamou para sermos santos, como Ele é santo. O Senhor nos chamou para uma nova vida. Ele foi lá, nos resgatou do pecado, da prostituição, nos resgatou do engano, da idolatria, resgatou das drogas, resgatou do roubo, do assassinato e trouxe para andar num caminho santo. E muitos ainda andam blasfemando, abrindo a sua boca, ainda têm se levantado contra seu próximo, ainda têm humilhado, têm deixado realmente o velho homem dominar, esquecendo que um dia desceu nas águas do batismo para perdão do pecado. É necessário um despertar do povo de Deus, porque o Senhor alerta cada um de nós dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E é preciso estar atento a isso, porque o povo do Senhor batia no peito dizendo templo do Senhor, e o Senhor anunciando que ia trazer grande destruição sobre Jerusalém. E dizia também o Senhor que o templo seria profanado, seria assolado. E é preciso
neste momento, um despertar. É preciso, neste momento, pedir a Deus que tire as escamas dos teus olhos, para que você possa ver. Porque, de repente, você está fazendo igual Saulo de Tarso, que ele matava, ele se feria, ele espancava, achando que estava trazendo algum benefício para o reino de Deus. E o Senhor, ele nos diz claramente na sua palavra, que se nós não nos tornarmos como uma criança, jamais entraremos no reino de Deus. Nós temos visto o ódio dentro dos lares, as contendas sem necessidade. Nós temos visto as pessoas sem autocontrole, ferindo o seu próximo, ferindo aqueles que são familiares seus, achando muitas das vezes que aí fora vão receber amor e carinho, esquecendo que quando essa pessoa cair no leito da enfermidade, não vai ser aquela pessoa da rua que vai estar do lado do leito. Porque receber um sorriso aí fora é fácil, mas conviver lado a lado de um familiar, ninguém quer. Então trata a esposa de qualquer maneira, chega chutando, chega brigando. É filho desrespeitando pai, é pai desrespeitando filho. Realmente o Senhor tem chamado o seu povo para um arrependimento, tem chamado o seu povo para uma conversão verdadeira. Porque aquele que odeia e maltrata o seu irmão, ele não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Porque não tem o porquê de tantas contendas nos lares. E não adianta dizer Senhor, Senhor, se não houver uma transformação. É preciso realmente o povo de Deus pedir direção a Deus, pedir a Deus que dirija seus passos, que não seja como Israel no deserto, que o Senhor ia adiante deles. E o Senhor nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sempre o Senhor protegeu. Mas vemos aqueles que estão com a Bíblia na mão, escoiciando, blasfemando, aqueles que estão com a Bíblia na mão, falando o que bem entende para o seu próximo, ferindo, matando espiritualmente, sem zelo pelas almas, porque aquele que não zela da sua família é pior do que o infiel, diz a palavra do Senhor. Mas aí fora, dá risada, aí fora é a melhor pessoa. Precisa de conversão. O povo de Deus precisa se humilhar na presença do Senhor. O povo de Deus precisa olhar para dentro de si e ver se realmente o Espírito de Deus ainda está dentro dele. Porque Sansão foi brincando, Sansão foi fazendo o que bem entendia, se deixou se levar por uma mulher ímpia. E aí, o inimigo começa a trabalhar, o inimigo começa a cirandar, e Sansão
dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus me livrará. Mas chegou o momento que o inimigo cercou totalmente ele, porque ele dormia no colo de uma mulher que era, aleluia, Jesus, uma mulher ímpia, uma mulher carregada de pecado, uma mulher carregada de demônios. E dormiu no seu colo. E quando ela grita: os filisteus vêm contra ti, Sansão, ele levantou com toda a convicção, achando que Deus ainda iria livrá-lo. Mas coitado de Sansão, não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Foi quando ele foi tomado pelo inimigo, foi amarrado, foi espancado e foi moer no lugar de um jumento e se tornar palhaço diante dos seus inimigos. Nós não podemos pisar no sacrifício de Cristo. Nós não podemos andar segundo o nosso coração. Se nós não, o próprio Deus, ele fala, se nós não honrarmos, se nós não amamos aquele a quem nós vemos, como diremos que amamos a Deus a quem não vemos? O Senhor, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é aquele que diz na sua palavra: a vingança me pertence. Chegará o momento do Senhor vingar o pecado do povo, principalmente daqueles a qual o Senhor derramou misericórdia, daqueles que o Senhor mostrou o seu poder, mas quiseram andar segundo o seu maligno coração, fazendo o que bem entendia, não se deixando dominar pelo Espírito de Deus, mas se deixando levar pelo engano, pela ira, pela contenda, caminhando através daquilo que agradava aos seus olhos. É tempo realmente de mudança. E o Senhor diz claramente na sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Porque Deus há de trazer a juízo tudo aquilo que está encoberto. Todas as coisas o Senhor há de trazer a juízo. Então, é tempo de mudança, é tempo de transformação. E o tempo de mudança é hoje, porque o ontem passou e não volta mais. O amanhã nós não sabemos se virá. Então, o dia de pedir perdão para Deus é hoje. Medite nesta palavra neste momento, guarde no teu coração e deixe Deus transformar o teu coração e transbordar o Espírito dele sobre a tua vida. Não viva mais segundo aquilo que agrada os teus olhos, nem aquilo que agrada o teu coração fora da tua casa, mas volte ao Senhor. E você verá que o Senhor te guardará na tua entrada, na tua saída, no teu deitar e no teu levantar, e não deixará vacilar os teus pés. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver.